Olá pessoal, eu sou o professor Orivaldo Scaldelari, da Biopendular. O nosso trabalho que já vai além de 30 anos, né? Foi ontem que nós começamos, né? Porque 30 anos foi ontem mesmo. E hoje nós vamos apresentar um novo produto, né? Esse produto aqui que nós chamamos de correção e harmonização dos chakras de cães e gatos. Nada melhor, né, para falar sobre o produto, uma veterinária, a doutora Eli, né? Aliás, devemos esse produto muito a você, dá licença, muito a você. Porque no desenvolvimento desse aparelho, né, nós mandamos um aparelho para ela, um certo protótipo ainda, e ela foi fazendo pesquisa, fazendo os tratamentos com os animais, depois ela vai falar a respeito, né? E nós fomos alterando, modificando para poder fazer um produto, né, não só eficiente, eficaz. Uma coisa que realmente atende à necessidade. E um produto, né, não só é ótimo para veterinário, mas também para aquela família, né, aquela casa, aquele local onde tem animais, né, que um probleminha mais simples, uma coisa corriqueira, né, ou até com um pouquinho de complexidade, para ter uma ideia do que possa estar ocorrendo com o bichinho antes de levar lá para o veterinário, né, fazer é a mesma coisa quando você está em casa, fala assim, tira a febre, né, tira a pressão, né, coisas mais ou menos desse tipo. Então, voltando, fizemos o aparelho, desenvolvemos, né, graças aqui à colaboração da doutora Eli, e ela vai passar para nós, né, como ela trabalhou, o que ela achou, enfim, fique à vontade. Obrigada, professor. Bom, eu praticamente não fiz nada, tá, gente? Eu só testei e aprovei muito. Estava até falando aqui antes da gente começar a gravação o quanto é confortável mexer com o aparelho, ficou muito gostoso. Porque a gente tem os gráficos, né, de detecção, que o professor mesmo tem, uma placa dessa é muito parecida com o que já tem na Biopendular, né, professor? Exato. Então, o protótipo que eu testei foi fantástico. Então, essa história da gente usar o apontador em cada chakra e a gente ir medindo, primeiro que dá uma liberdade de atendimento para quem ou é profissional, no caso, ou um médico veterinário, ou um radiestesista que atenda animais, ou mesmo uma pessoa que queira só fazer essa pesquisa como o professor citou, é muito gostoso de fazer, porque é muito prático. Então, assim, não tem dificuldade. A gente coloca o apontador em cada chakra, mede o nível energético que está e a gente já percebe se tem uma discrepância energética ou não. Às vezes, na própria velocidade do pêndulo, né, professor? Sim, a própria. Você consegue medir pelo nível energético que está mostrando na placa e, consequentemente, também consegue procurar aqui qual é a cor, né, que está sendo indicada para aquele chakra para o ajuste e harmonização. Então, assim, só teve nota 10, não tive nenhum problema. Podemos até fazer aqui rapidamente uma demonstração, né, para as pessoas que queiram conhecer melhor, né, uma simulação. Né? Isso. Então, vamos imaginar que eu tenha um testemunho, vamos esclarecer que em radiestesia, né, você pode produzir um testemunho. Isso. O testemunho você produz pessoas, né, animais, né? Mas eu sempre digo que para trabalhar com animais, principalmente aqui que nós vamos dar ênfase para gatos e cachorros e os cães, né? Quando você trabalha com pelo como testemunho, é o ideal, né? Sim. É o ideal. Então você coloca um pelo aqui. Então vamos imaginar, ou eu tenho, né, a identificação, né, do animal aqui, ou eu tenho um pelo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar no ponto do testemunho, correto? A partir daí, como eu tenho uma escala em Youngstown, né, vou lançar o pêndulo, né, lança o pêndulo simulando que você vai achar, né, o animal hoje em que nível ele está. Então, ela simulou, né, e encontrou um valor aí, vamos dizer, de
3.500 angstroms. O que isso quer dizer? Que o animal tem problema. Agora, com o uso do aparelho, nós vamos buscar identificar, né, e tratar a partir de um determinado chakra, né, que apresenta essa dificuldade. Né? Então como é que faríamos? No trabalho que você fez, você tem o testemunho, você encontrou um valor baixo, aí você pesquisa, né, na sua prática, como você pesquisa em que chakra que está a dificuldade. Você pode ir por dois caminhos. Primeiro com sintoma físico. Então vamos fazer uma suposição, o animal está vomitando, então a gente já tem uma pista que o plexo solar não esteja muito bem. Pode ser um efeito secundário, alguma outra coisa anterior, e pode ser que seja só o plexo solar. Então a gente já tem uma pista que o plexo não esteja muito bem. Então se ele está com 4.000, 3.500 de energia, ele está com uma energia desarmonizada e tem um desequilíbrio ali. Então a gente vai pegar aqui e a gente pode começar pelo chakra básico, coloca o apontador e aí lança o pêndulo e aqui ele está me dizendo que supostamente o chakra básico dele está legal. Então o chakra básico está com 7.000. Aí a gente vem no chakra sexual, a mesma coisa, e assim sucessivamente. O chakra do plexo, que eu já dei a dica aqui, então eu venho aqui e meço, olha, o chakra do plexo está exatamente com 3.500. Olha, então a gente já tem uma pista aí de onde a gente precisa harmonizar. Então se eu preciso harmonizar o chakra do plexo, e eu já tenho seguido os demais chakras e eu não tive problema com ele, então eu venho aqui, meço novamente, confirmo se é isso mesmo. Confirmado que é esse o chakra, então eu venho com o cabo, que isso aqui é fantástico. Gostou disso? Eu adorei. Eu venho com o cabo, mas antes eu tenho que verificar qual que é o espectro que ele está me recomendando para ajustar esse chakra desarmonizado. Então, vamos fazer aqui, ele diz não, 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 sim. Bom, então é o amarelo. Então eu clico aqui com o jacarezinho no amarelo, e aí eu venho e conecto aqui. Pronto. Simples. Começamos o sistema. Aí, com o biômetro, a gente vai indicar qual é o tempo. Se é 1 hora, 2 horas, se é mais tempo, se é menos tempo. E aí a gente tem um praxe, né, professor? Confirma depois se esse chakra está harmonizado, se os outros também estão harmonizados. Porque às vezes acontece de você precisar harmonizar mais um. Em geral, a gente harmoniza um e automaticamente os outros se harmonizam. Mas isso não é uma regra. Então, para você que está começando, aproveita e já faz um treino e vai testando e medindo os demais chakras. Em geral, o animal melhora. Por que a gente consegue melhorar? A gente faz um ajuste de chakra, é no corpo sutil, mas isso tende a firmar no físico. Então, os sintomas físicos vão diminuindo, vão cedendo e você tem uma melhora física no animal, sim. A gente está falando de animal aqui, mas isso também se estende às pessoas, né? Simples, né? Simples assim. Então, o que é interessante observar, né, nos meus testes, na minha pesquisa, eu não sei se você percebeu, se você detectou isso. Quando você encontra num determinado chakra uma deficiência e você vai trabalhar para corrigir, né, para harmonizar, né, você vai introjetar naquele chakra um determinado espectro de cor. Né? Quando é trabalhado naquele chakra, mesmo que tenha outros chakras, né, descompensado, quando você trata aquele chakra, que é o que foi encontrado com um valor menor entre todos, possivelmente deduz-se que ele é aquele ponto, aquele chakra que está colocando, né, em desarmonia os demais. Então, tratando aquele chakra, outros, né, sempre há a possibilidade, é bom checar, sempre há a possibilidade de harmonizar. Fez o tratamento em um chakra, os demais parece que recebem aquele tratamento, aquele campo magnético harmonizador, né? Quando a gente fala de energia e a gente está fazendo com uma intenção de melhora, a intenção sempre vai fazer com que a coisa funcione. Então, no sentido da gente estar usando o aparelho e a gente vai fazer uma repetição, nossa, eu vou fazer muito, vai fazer algum prejuízo? De jeito nenhum. Porque se você está trabalhando com a intenção de melhorar, aquele que é animal que é seu, né, ou de alguém que você conhece, você quer trazer um benefício, não tem excessos, né? A gente vai trazer benefício sim.
E é muito interessante como funciona. Porque quando a gente tem um chakra que está acometido, automaticamente, mesmo aquele que não está com a melhor energia, né, com uma maior velocidade, ele começa a se ajustar. Porque eles têm um fluxo, né, um depende do outro. Na gente, a gente está, né, nessa postura em pé. Então, a gente tem, os chakras estão funcionando de cima para baixo e de baixo para cima. E no animal, embora ele esteja na função de quadrúpede, né, na horizontal, tem também um fluxo energético acontecendo. Então, se você mexe em um que está interrompendo o fluxo, é igual a água. Se você está ali com um bloqueio e você abre, esse fluxo volta a acontecer. Por isso que estabiliza e harmoniza de novo. O uso do aparelho deve ter ficado claro, né? Às vezes as pessoas tiverem alguma dificuldade, né? Faça contato conosco. Alguém precisa de ajuda, tratamento ou encaminhar um animal. Está aqui a doutora Eli, né? Para tratar, para verificar, para explicar, enfim, né? Ela se disponibiliza a fazer esse trabalho de tratamento mesmo, porque às vezes a pessoa não tem o aparelho, né? Por alguma razão, agora não quer utilizar disso, né? A veterinária está aí disponível. Ou não se sente seguro para usar, né? Porque eu nem sempre fui integrativa, tá, gente? Eu fui veterinária, depois fui veterinária clínica, depois trabalhei na área comercial. E aí a gente vai passando por uns caminhos e fui chegando aqui na terapia integrativa. E hoje eu não consigo me ver trabalhando se não fizer esse ajuste, porque quando a gente entende o que é doença, o que é enfermidade, como ela acontece, você entende que é necessário um equipamento desse, ter esse conhecimento, né? Esse conhecimento de trabalhar com os chakras e entender o quanto eles são a favor da gente. Então, se já faz um tratamento, se já é alguma coisa crônica, também vai ajudar, né, professor? Exatamente. E é muito importante para as pessoas, às vezes por uma questão de segurança, né? Fala assim, pelo biômetro foi determinado que eu tenho que colocar 20 minutos. Eu coloquei ali, esqueci, né? O que acontece? Não acontece de mal absolutamente nada. Isso mesmo. Porque o trabalho com energia, tanto em animais como nas pessoas, né? Quando chega no ponto, né, máximo daquela necessidade, né, o corpo ele não recebe mais energia. É a mesma coisa do copo d'água, encheu, derrama, não cabe mais. Então, trabalhar com energia, trabalhar com radiestesia dá essa vantagem, né? Quando se trabalha em tratamento com energia, desde que seja energia correta, né? Energia de padrões vibratórios elevados, né? Não existe erro. Até se errar aqui, né, por uma questão de leitura, o problema estava aqui no quarto chakra, colocou em qualquer outro chakra, sabe o que vai acontecer de mal? Nada. Perfeito? Então isso traz segurança, né? É muito importante ainda para as pessoas que não conhecem, buscar esse conhecimento de radiestesia, porque facilita tudo. Quando você faz uma busca num corpo do animal, no corpo de uma pessoa, você faz uma busca total, plena, aonde existe uma dificuldade e como você vai corrigir, como você vai resolver aquele problema. Então, com animais, para aqueles que têm dúvida, né? Para aquelas pessoas que falam assim, e se eu errar? Não tem erro. Não tem erro no sentido de causar prejuízo, né? Causar danos para o animal. Não existe danos. Esse aparelho, né, é disponível para as pessoas. O site da Biopendular, né, é biopendular.com.br, né? E também para as pessoas que querem conhecer um pouco mais de radiestesia, de geobiologia, né? Entra no YouTube, canal Biopendular. Lá nós temos 50, 60 lives, informações, né? Enfim, é o tempo que nós estamos aí. Perfeito? Perfeito. Alguma coisa a mais? Eu queria só falar mais uma coisa. Por favor. A gente tem um lugarzinho para guardar as coisas, então é incrível, você terminou. Olha como é organizado. Tem, professor? Você pensa em tudo, né? Guarda o cabo aqui. Para não ter aquela história, eu não sei onde está o cabo, pega o apontador que você vai adquirir na Biopendular, tem também, coloca aqui e ó. Ainda tenho. Você fecha.
Lindo. Pode, inclusive, Você pode colocar até o biômetro possível. aqui e pronto. Ah, foi bom você tocar nesse assunto. Esse aparelho, ele é fornecido em duas formas, né? Ou só o aparelho, né? Sem o biômetro, sem o apontador e sem o pêndulo. Quer dizer, o material de radiestesia. Então, para quem já é radiestesista, né? Para quem já é radiestesista, adquire o aparelho, né? Para quem é radiestesista, mas não tem o material, ou para quem pretende né? começar a iniciar, então a pessoa recebe, né, pode adquirir o kit completo, o aparelho, né, com o pêndulo, o apontador e o biômetro, né. Nessa caixinha. Organizada, bonita, linda. Entendeu? Muito bem, pessoal. Muito obrigado por tudo, né. E a ocasião única, agradecer a Eli, a doutora Eli, olha, vocês não sabem como ela colabora. Então, tem um número, se você quiser fazer contato com ela, né? Inclusive na área de veterinária mesmo, né? Consulta, tratamento, ela tá disponível. Acho que nós não falamos, ela é de Piracicaba, porque nós estamos aqui em São Carlos. Isso. Então nós estamos um pouco distante, mas pertinho, né? Isso não tem isso. Pessoal, muito obrigado por tudo, agradecendo novamente e estamos disponíveis. Entre no nosso site para mais informações, perguntas e muito obrigado por tudo. Obrigada, gente.